E a mãe é muito importante que, né, que tenha repassado para os filhos um pouquinho dessa saúde, de autoestima, né? Então, eu no grupo eu convidei vocês para refletir um pouco sobre quais que eram esses prazeres da vida de vocês como mães, né? Então, enfim, talvez teve uma semana muito ocupada, talvez eu joguei ali uma sementinha para vocês refletirem, é, né? Porque realmente é uma questão que talvez para muitos não seja muito fácil de responder, talvez seja justamente o fato de responder que desafia esse nosso, digamos que a gente não tem muito prazer em compartilhar, em intimar, em se autorrevelar, né? Então, tem pessoas que têm muita confiança, né, em expressar a sua identidade, ou expressar os seus prazeres, expressar o seu pensamento, tudo, né? Enfim, eu falo de prazeres porque talvez seja muito fácil para uma pessoa falar de teorias, falar de uma opinião, né? Que, não sei se você se lembra, é o quinto chakra, né? Ter uma opinião, tem uma, sim, uma posição política, por exemplo. E na hora de falar de realmente quem que é, né? Quem que sou eu na minha essência, aí o bicho pega, né? Então, esse segundo chakra fala muito da lei da atração, né? Porque, por que fala da lei da atração? A ver, vamos ver se alguém aqui responde. Isso. Vamos ver se alguém responde por que tem a ver com a lei da atração. Vai, me siga, gente. Quero ler vocês por aqui, senão me sinto muito sozinha. Hein? Alguém por aí? Tá pensando por aí? Hum, Emília, a capacidade de manifestar são palavras muito acertadas, mas do chakra amarelo, ok? Então, a gente está no chakra 2, que é a. É nosso poder de. Nina, 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 chamando a Nina. De sentir. Não tanto. Sentir vem mais, os sentimentos vêm no chakra verde, relacionamentos, amor incondicional. Aqui está muito bem, aqui pelo WhatsApp, Emília, eu tenho vocês aqui numa janela, aqui do lado, bem legal. Vamos ver se a Nina acerta. Então, se você escreveu lá pelo YouTube, Emília, eu não tenho aberto o YouTube porque eu acho que foi aquele nosso encontro, não lembro qual encontro que foi, que a gente demorou muito, que a gente teve que abrir outro e tal. Eu acho que foi por isso, porque eu tinha aberto o, o programa que eu uso de transmissão e o YouTube ao mesmo tempo. E isso que deu o problema. Tá, então, qual que é a relação do segundo chakra com a lei de atração? O segundo chakra fala do nosso poder de atrair, do nosso poder de atrair através de nossos talentos, né? Eu falo para os adolescentes, assim, quando a gente passa por esse tema com os adolescentes, com as crianças, né, puberdade, assim,
falo que talvez a gente não tenha uma, assim, digamos, a gente não é, sei lá, influencer, a gente não tem um monte de seguidor, a gente não tem esse intuito, aliás, talvez, né? A gente, enfim, vamos numa festa e a gente quer ficar mais no cantinho, a gente não é daquele perfil, mas a gente tem os nossos talentos que precisamos reconhecer, porque talvez seja através dos nossos talentos, da nossa essência. Você lembra que a gente falou de ser verdadeiro, de reconhecer o quem que a gente era, né, primeiramente, para que a gente possa ter essa segurança na hora de se apresentar, de ser quem que realmente a gente é, né, de não se esconder. Você lembra que a gente falou também da vergonha, né, de não ter vergonha, de não ter, inclusive, culpabilidade. Olha só, né, o que pode interferir nesse chakra, né? Em tentar resolver todas as questões de culpabilidade na nossa vida. Às vezes são culpabilidades que não são nossas, né, que a gente está carregando, né, para salvar a nossa família, a nossa linhagem, etc. Então, resolver essas questões da vergonha, da culpabilidade, às vezes a gente tem pavor de se apresentar ao público por causa de um sistema de crenças que a gente vai falar mais para frente. Então é bom a gente fazer esse revisamento do nosso sistema de crenças, que eu gosto de falar que é uma espécie de vomitar. Às vezes a gente precisa vomitar, escrever quais que são os nossos sistemas de crenças, para a gente realmente selecionar o que vamos ter lá dentro nos nutrindo, né, nesses pensamentos, essas mensagens que vão fortalecer o nosso segundo chakra. Vamos vomitar vamos deixar para fora aqueles mensagens que não fazem bem para nossa seguridade, né, para nossa autoconfiança. Então a gente vê muito, né, muito assim nas escolas como que esse sistema funciona, e um sistema muito bizarro que se vivencia no mundo todo, no planeta, que é aquele sistema, né, de julgar. Por isso que eu falava que nesse segundo chakra, o julgamento, o quinto chakra, tem muita relação com o segundo chakra, porque vamos falar assim, que no nosso mundo temos um sistema que quando somos crianças, somos educados com mensagens, afirmações, né? A gente é doutrinado, digamos, dentro de casa, né, e dentro da escola, para agir de acordo com o resto do planeta, né? Então, digamos que assim, é uma criação coletiva, né? Pode ser uma criação de uma comunidade, né? De uma comunidade religiosa, pode ser uma comunidade do país, né? Do que como país pensamos e somos e atuamos de acordo com isso, né? E passamos às próximas gerações aquelas mensagens para que eles sejam de acordo com essa moral, né? Digamos. Então, esse poder da voz, das afirmações que a gente fala para os nossos filhos, é um doutrinamento, né? Que a gente faz com eles. Só que temos que cuidar muito disso, porque às vezes esse sistema age dentro de nós inconscientemente. Então, às vezes a gente pode falar coisas para os nossos filhos, não sei se aconteceu para vocês, de falar alguma coisa que a gente não acredita, sabe assim? Sabe assim, de que saiu desde dentro, saiu talvez dessas falas que a gente recebeu quando criança, né? Então, por isso que eu falo de colocar para fora todo o nosso sistema de crenças, para selecionar, ver o que está fortalecendo o nosso segundo chakra e ver o que está saindo da nossa boca dentro de casa, né, para os nossos filhos. Enfim, eu quero falar mais assim de acordo com essa imagem aqui, porque o que seria a lei do propósito e a lei da atração? Eu acho que melhor vamos passar um pouquinho mais para frente, porque assim,
vamos falar melhor sobre que ter uma identidade é se aceitar como que se é, né? Saber reconhecer aquelas virtudes que a gente falava, né? Então, ser verdadeiro, reconhecer os nossos potenciais e, nesse sentido, também valorizar se a gente quer construir novos valores. Então, também nessa oficina com as crianças, eu falo muito de que nessa fase talvez eles não tenham, digamos, uma referência assim como para se inspirar, né? As referências que eles têm às vezes são os filmes, os próprios amiguinhos, e inclusive dá muito poder ao que os amiguinhos opinam, né? Então é muito bonito ver como que a gente pode jogar para eles a ideia de que se inspirem, por exemplo, em personagens fora daqueles hábitos que eles têm, sabe? A gente falou, uma das meninas falou daqueles livros que autoras, autores, gênios, que tem aqueles livros de pessoas, né, que falam como que essas pessoas conseguiram aquilo, quantas vezes que eles tiveram que errar para conseguir, sabe aqueles livros que falam muito da vida da pessoa, aqueles personagens da história, que são personagens valorizados, né, pelo mundo todo, personagens que ganharam prêmios, etc, etc. Então, que eles também traçam personagens da história real, né, ou personagens, talvez sim, de algum filme, mas detalhar o que eu gosto dessa pessoa, o que essa pessoa faz para conseguir o que ela consegue, né? Então, aí eu não estou só admirando, quanto que estou me inspirando para eu conseguir também, né? Então, esse chakra fala muito do eu posso também, né? Eu quero, eu posso. Eu quero é aquele do primeiro chakra, né? Aquele que conectava com nossa energia vital, né? Mas de realmente ter aquela energia para desejar algo, né? Esse chakra é eu posso. E eu posso, e como que eu vou conseguir? Com nossa identidade, atraindo aquilo. Então, por isso que eu falava que tem muito a ver com a lei do propósito, porque às vezes a gente quer atrair coisas que, digamos assim, que a lei da atração fala muito assim de que a gente visualize uma coisa, né? Assim, sobretudo falam quando a gente acorda, ao longo do dia, a gente visualiza muito, a gente se emocione com aquilo, né? Faça aquilo realidade, não sei se você se lembra, né? Daquele lei da atração e tal. E que depois aquilo vai vir assim, né? Se a gente, quanto mais a gente se emocionar e fazer aquilo uma realidade, né? Mas a gente vê que tem pessoas que talvez se emocionam muito, mas não colocam, não ativam os chakras necessários para realmente materializar isso, né? A gente falando do poder de materialização. E, é, e também tem pessoas que desejam coisas que talvez não tem muito a ver com a sua essência, mas que conseguem aquilo pela lei do esforço. Então, claro, pode ser mais uma programação, aquela execução da lei da atração, sabe? Quando eu me coloco metas, coloco aquele desejo muito no meu presente e eu faço aquilo acontecer, talvez eu consiga, mas não foi tanto assim como lei da atração, mas uma lei do esforço, né? Não sei se dá para perceber a diferença, porque o que a alquimia propõe nesse segundo chakra, que é eu posso e eu consigo atrair aquilo que está em ressonância comigo, com o que eu sou verdadeiramente. Eu coloquei aqui sobre o mapa astral, porque não sei se alguma de vocês, eu acho que a Nina já está bastante aprofundada no tema, inclusive a Nina faz leitura de mapa, se alguém quiser, né? Mas é importante olhar para o mapa
e ver o que está em ressonância conosco, o que a gente é na essência, os nossos desafios, né, como pessoas que temos, né, como a gente falava no início, esses arquétipos, e desejar aquelas coisas que estão em ressonância com isso, né? Então é importante, o mapa astral pode ser uma das ferramentas que vão nos colocar naquele desejo do que eu sou, né? E eu coloquei essas diapositivas no início para a gente, como mãe, refletir sobre isso, mas nossos filhos talvez não estejam tão preparados para refletir aquilo que, na essência deles, eles. Ou sim, ou talvez sim, né? Talvez, digamos que, por exemplo, no terceiro chakra eu falei para eles sobre finanças, né? E realmente a gente toca muito o tema sobre exemplos de troca, exemplos de bancos que têm se desenvolvido em, em escolas e tal. A gente fala muito sobre, tem muito, digamos, muito, como se diz, muita tinta para falar sobre isso com as crianças, mesmo que alguns tenham a opinião de que criança não, né, não é momento de falar de finanças com elas. Eu acho que a educação financeira é legal, né? E igual aqui no segundo chakra, a gente talvez falaria, ah, não, porque eles não têm uma identidade ainda formada, mas não é formada, mas por isso justamente que talvez seja importante de falar sobre essas inspirações, esses questionamentos sobre quem sou eu, né? Sobre o que é vivo em mim, que gosto mais. E obviamente que eles vão mudar muito, né, ao longo do tempo, eles vão se influenciar, como a gente falava, né, por amiguinhos ou por gostos diferentes que de repente influenciaram neles, não vão ter aquela, né, aquela identidade super. E que bom, porque realmente eu gosto de falar de que identidade é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, né? E que não é, assim, digamos, um pecado ter uma identidade sempre mudando, né? E é bonito também aprender e se adaptar e ser resiliente, né? Então, eu acho que é bonito falar sobre essas questões com os nossos filhos, né? E por que é importante a gente se questionar primeiramente nós, né? Sobre esse sistema de crenças. O que eu sou, o que no meu inconsciente, essas mensagens que a gente se fala, ah, não porque eu tal, ah, não porque sim, ah, não porque, enfim, talvez mensagens que a gente até nem conhece, né? Às vezes a gente vai descobrindo em terapia, por exemplo, em terapias, né? Por exemplo, sobre o merecimento, né? Que tem muito a ver com o feminino, né? Do nossa linhagem, como que foi tão machucado esse merecimento, né? Também em homens, né? Mas em mulheres muito mais, né? Então, às vezes a gente vai descobrir que temos mensagens ali, né? Muito, muito, muito dentro, que a gente é bom da gente meio que, por exemplo, fazer um exercício sobre o que que eu quero atrair e quais são os pensamentos que vêm para mim sobre isso. Não sei se eu me expliquei, por exemplo. Vou falar um exemplo, né? Eu quero muito desenvolver uma técnica sobre cerâmica nas vivendas e devolver muros vivos com arte. E eu realmente visualizo aquilo, né? Tipo, eu desejo muito, de repente, quem sabe meu arquétipo, né, da beleza, do Libra, né, meu arquétipo libriano, que é, de repente, trazer essa beleza no espaço, no meu espaço, e quem sabe trabalhar com isso. Mas os meus pensamentos, quem sabe, vão falar assim, meu sistema de crenças vai falar, não, mas você nem artista é, né, nem estudou nada disso, como que você vai fazer isso de repente assim, só, né? Então, esse exercício é legal, né?
de colocar uma lista de desejos que a gente quer atrair e meio que colocar do ladinho ali quais são os pensamentos que vêm para mim ao redor desse desejo, sim? Então, é importante cuidar dos nossos pensamentos porque a gente falava, eu acho que a gente falou sobre isso na aula de Chakra 1, justamente a gente falou sobre o que acontece quando a gente tem um pai e uma mãe muito dominante, né, que pode interferir em todos os chakras. A gente falou que tem outro tipo de dominância, que é aquela do quinto chakra, não é? Não sei se vocês se lembram. Uma dominância violenta, que seria do primeiro chakra, né, de não respeitar também o espaço da criança, mas tem outro tipo, que é aquele que fala, né, fala, se intromete muito e cria muito a identidade da criança com as suas afirmações. Então, a gente tem que ter muito cuidado como pais com essa questão, porque temos um poder muito grande na nossa garganta. Então, essa relação eu gosto de chamar de magia branca. Os toltecas também falam, né, que tem magia negra. A gente sabe, né, em qualquer, não qualquer, mas em várias religiões a gente sabe que tem muita força nos pensamentos e nas palavras, né? Tanto que a gente tem... como que chama aquele feitiço, né? Como que se faz um feitiço, né? Como que funciona? Vamos ver aqui as bruxas. Quem sabe como que funciona um feitiço? Se alguém contribuir ali, se alguém saber, se alguém fez alguma vez. Exatamente, Nina. Bendições e maldições. Então, o que significa maldecir em espanhol? Seria maldecir alguém, é maldizer, né? Então, e nasce no pensamento, exatamente. As maldeci nasce no pensamento. Estou lendo aqui vocês. Com a intenção das palavras, exatamente. Exatamente, tudo isso. Vocês são muito bruxas? Ou quem sabe a gente entende, mas não pratica, né? Então, para mim foi uma experiência muito bonita. Eu vou contar para vocês que eu recebi digamos assim, um bruxo branco, muito reconhecido, muito bem, trabalhava muito bem. Ele trazia uma escola lá do pico mais alto em Colômbia, sabe? Aquele nevado que fica perto do litoral, que é dos primeiros nevados que estão se desgelando. Eles têm uma ancestralidade muito bem reservada, muito guardada, assim. E ele recebeu ensinamentos de feitiços. Então, eu gostei muito de ter ele aqui em casa. A gente aprendeu sobre como realizar tecido, se diria. Não, tecido é mais tela. Seria... como se diz quando você tece? Seria... Deixa eu ver se vocês me ajudam. Ele nos ensinou como cuidar dos nossos pensamentos tecendo, entendeu? Então a gente se reunia em família para tecer e conversar. Então foi uma experiência muito legal, porque nessa fala a gente já fazia um chazinho, onde que a gente já, no momento, a hora, na real não era um chá, era uma bebida, era um chá de abacaxi, mas que tinha polvilho, então ficava aquela textura assim mais grossa. E a gente já, quando ele já fazia, quando eu fazia, a gente já colocava uma intenção ali para abrir o coração.
Também essa mesma intenção a gente coloca nas bebidas de cacau, né? Quando a gente já o cacau se diz que já traz essa qualidade, essa propriedade para abrir o chakra do coração. Então a gente aprendeu como fazer esses feitiços assim, né? E a gente sentava, tecia, né? O que seria, muitas culturas têm isso, né? De cuidar os pensamentos, de meditar, de cuidar, observar, se auto-observar, né? O yoga, o próprio yoga, né? De, quando a gente medita, a gente escuta nossas falas do cérebro, né? Então isso é muito importante porque através de cuidar esse pensamento é o que a gente vai falar, né? Então, o pensamento, eu vou me adiantar um pouquinho sobre como que tem essa relevância no chakra, opa, o chakra azul, porque que ele tem uma relevância em todos os chakras, ele afeta, ele poderia afetar, né? Porque como a gente falou, no nosso planeta, estamos sempre sendo doutrinados através dele. Então, como que poderia afetar o chakra azul ao resto dos chakras? Vamos ver se vocês me dão ideias de como que poderia acontecer isso. Por exemplo, como pode afetar o chakra azul claro, né, o chakra da garganta, ao primeiro chakra, por exemplo. Então, é a mesma coisa para todos. Se o primeiro chakra fala, você não é bom de esporte, por exemplo, né? Ele vai interferir no desenvolvimento do primeiro chakra, né? Alguém aqui mais que me ajude a saber como que pode interferir, dar um exemplo, né? Como que pode interferir no desenvolvimento do chakra roxo, por exemplo. Se você recebe mensagens, se você se importa muito com o que os demais opinam, com o que os outros opinam, e alguém fala, essa arte tua não gostei, eu acho que não, você não é para isso. E se a gente dá muita importância a isso, o nosso chakra roxo vai se ver comprometido, não é? A gente não vai querer criar mais, né? Então, assim, em cada um dos chakras, o chakra azul tem um poder que a gente tem dado a esse chakra, né? E o antídoto, inclusive, estaria ali também, em não dar poder mais para isso. E isso tem muito a ver com esse nosso chakra de hoje. Por quê? Obviamente, porque a gente sempre está se importando, né? O que a gente vai provocar no outro, né? Ao invés de estar satisfeitas com o que a gente está transmitindo, né? Eu acho que essa letra ficou muito escura, mas fala assim que esse sempre será o veneno mais poderoso do mundo, a nossa língua, a nossa fala. E ele se origina no nosso pensamento, na afirmação de um pensamento, né? Então, esse pode ser o veneno fatal que a gente, inclusive, inconscientemente, seja inconscientemente, ou às vezes a gente fala essas coisas, digamos que por algum bem para os nossos filhos. Então, é muito importante cuidar que a gente não esteja falando coisas por amor aos nossos filhos. Nossa, essa armadilha a gente sempre cai. Não sei, né? Não sei se todas aqui. Mas eu, às vezes, já vi, por exemplo, no parque. No parquinho eu via muitas mães, quando os filhos eram menores, que as mães os pais, né, poderiam estar cuidando dos filhos ali no parque e alguma criança fez uma coisa que era mal vista,
mas que entre adultos era compreensível que aquele era um comportamento de criança e que a gente não tem que se ofender com isso e que ele não está em idade para entender aquilo. Então, nós, como adultos, teríamos que, né, ser adultos. Só que aquele inconsciente, né, aquele código do nosso sistema de crenças se ativa e fala: não, puxa, eu vou cuidar do adulto mais do que o meu filho. E a gente joga um veneno às vezes, tipo, ah, filho, você é muito mal, não sei o quê, né? E a gente já coloca tipo uma etiqueta gigante no filho, que filho, tipo, olha, às vezes olha para nós como, o quê? Tipo, o que que eu fiz, sabe? Inclusive, às vezes, eles podem estar manifestando aquilo, processando aquilo, né? Processando aquelas falas, aqueles julgamentos, como nós, como pais, colocamos neles, sem entender muito bem. E eles podem, inclusive, manifestar isso na doença, ou isso, na doença, se digo, é, quando eles depuram, fazem uma limpeza, às vezes eles se enfermam, adoecem, né? Por causa de tentar fazer essas limpezas, né? Do ambiente também, obviamente, energético, mas muitas vezes também tentando digerir aquilo tudo, aquilo que escutam, né? Aquelas mensagens todas, e às vezes, pelos sonhos também. Você disse que a gente tem muitas limpezas através dos sonhos, né? Então eles podem estar desintoxicando-se muito através dos sonhos, liberando muitas mensagens, né? Através dos sonhos. Então o que seria a dica aqui, as dicas do ouro, de ouro, que todo mundo fala e que a gente, né, mal aplica, assim. Quando alguma coisa você sentir como mãe que quer falar para o seu filho, vamos falar assim, em referência ao segundo chakra, né? Em referência, por exemplo, à identidade dele, né? A higiene, a aparência, alguma coisa está incomodando a gente, alguma coisa está dentro daqueles códigos morais, né? Enfim. E a gente quer muito falar, ah, porque você parece pá. Ai, por que não? Porque você tá cheirando como pá, né? Então, uma das dicas seria não colocar etiquetas, mas que talvez o máximo que a gente pudesse falar é descrever que ele está se comportando parecido com pessoas que fazem tal, mas não colocar nele, sabe? Você é tal. Se você não consegue, se você quer muito conversar sobre isso, se você se incomodar muito, né? Pode falar sobre o que essa aparência representa para você, quais são as referências que você tem de pessoas, por que mexe tanto em você isso, para dialogar, para conversar, para ele ter uma ideia e não engolir a sua fala como verdadeira, porque eles podem às vezes se revelar muito, assim, sobretudo na puberdade da adolescência, eles começam a repelir o que você opina. E isso é muito saudável, né? Mas antes, né, antes da adolescência, eles se questionam se realmente eles são isso que você está falando. E isso pode machucar muito, né? Isso pode criar nessa pessoa um sistema, ele pode engolir. Em psicologia, a gente fala de introjecção. A gente introjeta pensamentos externos, né? Então a gente engole aquele pensamento, a gente faz aquilo uma verdade para nós, inclusive da nossa própria personalidade. E se vem da mãe, gente, se vem da mãe, é quase uma verdade absoluta, viu? Então temos que ter muito, muito cuidado com isso. Eu não estou lendo aqui vocês, ninguém comentando, espero que estejam todo mundo
né, esteja sendo claro. E, enfim, quando as pessoas falam de respirar, né, a gente também poder respirar, né, aguardar até que aquele veneno que quer sair seja neutralizado, digamos. A gente pode então estar trazendo essas falas depois que a gente estiver mais relaxada, sabe? Assim, naquele momento antes de dormir. Obrigada, Drica. Naquele momento de fala mais tranquila, ah, olha, filho, o outro dia que você fez tal coisa, que você se apresentou, sei lá, aquela coisa que você fez em frente de todos na festa, que você, enfim, você não percebeu, mas tá. Aquele momento onde que você já não tem aquele veneno tão forte, sabe? Você já neutralizou, né? E, ai, pois é. Nossa, Drica. Sim, a Drica tá falando assim que às vezes quando a gente escuta essas informações é quase impossível quem mora em casal, né, que tem um parceiro com quem a gente compartilha a, a criação dos nossos filhos, né, no caso ter pai presente, né, porque às vezes o pai tá tão distante que nem participa. É, não, a gente não para de pensar, porque inclusive até quando não participa a gente sempre pensa, né, sobre como que isso está afetando os nossos filhos. E eu acho que eu vou tomar esse comentário da Drica agora como um convite para quem sabe, quando a gente finalizar essa etapa aqui, quem sabe convidar eles, né, também para vir, para a gente já falar sobre quem tem filho, por exemplo, de espermarquia, quem sabe, e a gente convida eles e, né, a gente traz essas reflexões que não são segredo, né, são sabidos em todo em todas as pessoas que temos um pouquinho de intenção, de melhorar, de nos enxergar. Eu acho que muitas vezes as pessoas sabemos, mas precisamos de uma ajuda para mudar isso, né? Então, terapia sempre importante de mencionar, né? Não só os nossos intentos, nosso tentar ser melhores pessoas, tentar cuidar, tentar vigiar nos comportamentos, tentar saber melhor, entender, não atrapalhar, mas que também exista essa terapia, esse convite para fazer terapia. Enfim, aqui a gente está aprendendo bastantes coisas, né, sobre como equilibrar cada chakra. Então, eu acho que se nós trazemos, né, atividades para dentro de casa, eles podem estar realmente, essas atividades podem estar realmente modificando bastante coisa, sabe? Eu falo assim, por mim, tem sido muito divertido, assim, como que eu vou contar, assim, uma coisa que eu fiz, que inclusive eu vou jogar aqui para vocês essa dica, sobre a criação de um cantinho especial para esse segundo chakra. Um espaço mesmo em casa, sabe? Então, digamos que, por exemplo, sim, 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 vamos abrir, né, essas possibilidades para incorporar quem quiser, né, incorporar o parceiro e tal. Podemos falar sobre isso, sim. E, mas falando sobre essa, por exemplo, meu filho, ele tende muito a imitar o pai em relação ao segundo chakra, né? Então, ele teve uma mudança quando ele era menor, ele se importava muito mais com a sua aparência, digamos, ou tinha um estilo, vamos falar assim, que ele tinha um estilo diferente, né? Então, agora entrando na puberdade, na adolescência, ele já meio que tenta se parecer mais com o pai, né? Mais assim, de não se interessar muito com o cabelo, né? Quem conhece o Tom, meu parceiro, ele é muito né, muito estiloso. Então, o meu filho começou a ter muito esse comportamento, assim, que eu falava, ô filho, tá saindo pra escola, enfim, dá um pente, passa um pente, né? Ah, não, ele faz assim, né? E ele coloca os cabelos na frente pra me incomodar, inclusive, né? Pra falar, como assim você vai assim desse jeito?
Então tem sido realmente um desafio, né? É, eu fiz esse cantinho, né? E como eu falava para vocês, para mim, né? Eu sempre falar, fazer coisas para nós, eu acho que tem uma magia ali que faz com que seja mais autêntico, sabe? Então se a gente começa conosco, né? Se a gente começa a criar aquilo para nós, a rotina, por exemplo, do primeiro chakra para nós, claro, convidar, né? Então, nessa medida que a gente seja verdadeiro na aquisição desses hábitos, pode ser que tenham mais ressonância nos outros, né? Então, eu acho que isso que aconteceu aqui em casa, que a minha filha, inclusive, ela estava muito por fora do chakra laranja, sabe? Ela já estava dentro dos 7 aos 14, né? Mas ela, tipo, estava realmente fora, sim. E ela começou a desenhar e ela começou a estudar as referências da anatomia e recebeu o presente de um livro que falava da anatomia dos tecidos e tal, né, como desenhar tudo isso tudo. E ela começou a enxergar as roupas de outro ponto de vista, né? Então, quem seguiu esse espaço depois foi ela, porque ela já começou a se interessar, se olhar no espelho mais, e, e eu percebo que também meu filho, ele, com esse espaço ali, ele começou também a querer ter as coisinhas dele, sabe? E ainda lembrando, então, quando ele estava com outro estilo, né? Quando ele gostava de certas coisas e tal. Então, eu acho que sempre é bom, né, de trazer coisas para dentro de casa, mesmo que seja só nós que começamos, entendeu? Enfim, então isso, assim, né? Já tirando essa dica aí de ter relaxar, né? Quando a gente se sentir muito desafiado a falar, né? Sempre respirar e voltar um pouco a esse primeiro chakra que a gente falou, né? De colocar limites, assim, não porque a gente tenha que colocar limites na identidade né, dos filhos, mas quem sabe de higiene, por exemplo, e ao invés de falar coisas que vão machucar, etiquetas que vão danificar, a gente melhor se reservar esse veneno, né, que pode estar saindo e planificar aonde que eu posso conversar sobre isso e, a gente, por exemplo, vai falar aqui, eu vou falar para vocês, vou compartilhar sobre uma técnica que a gente fala com eles através de mensagens positivos dentro do sonho. Então, essa técnica chama de hipnopédia, né? Outra técnica que eu aplico e gosto bastante, que é ter um diário de maternidade, né? Onde que eu vou escrevendo todas as qualidades. Sabe aquele exercício onde que as pessoas, quando a gente está num grupo, uma sala de aula, por exemplo, não sei se vocês já receberam alguma vez esse exercício, que as pessoas escrevem as tuas qualidades e você recebe aquela folha com as qualidades que todo mundo enxerga de ti. Esse é um exercício tremendo, é muito bonito, né? Porque a gente lê, inclusive, qualidades que a gente projeta para fora que a gente não sabe que tem, né? E isso é muito bonito e eu gosto de fazer esse diário, sempre tentando, né, valorizar o que de bom está se apresentando naquele momento. Inclusive eu já vi meus filhos meio que indo lá investigar o que é isso e eu espero que eles tenham lido, né? Porque acho que ai, que legal, Drica. A Drica disse que isso acontece na sala de aula do Tiger, do seu filho. Cada dia, uau! Ah, esses dias aconteceu, entendeu? É, bem legal. Pois é, Nina. Essa técnica eu tinha escutado de uma psicóloga e, e por que é uma palavra estranha que tem a ver com hipnose, né? É porque realmente
a gente está meio que entrando nessa fase onde que o cérebro está, digamos que, entre o inconsciente e o consciente, né, para transmitir informação de uma pessoa que está dormida. Então, digamos que são técnicas de hipnose, sim, mas é bonito porque, tirando de que, né, que a gente possa pensar que a gente está influenciando né, os pensamentos, falando de como que chama aqueles pócimas, tirando que a gente esteja também, né, fazendo aqueles, ai, como que vocês falaram que chamava? Aqueles embruxos. A gente também está, então, trazendo essas técnicas na hora do sonho. Então, eu posso colocar essa imagem aqui em português, depois ali no nosso grupo, porque existem fases onde que a gente pode fazer isso, sabe? Não pode ser em fases de sonho profundo, né? Tem que ser fases onde que a criança, como falava, está ali no médio, para não interferir no descanso do cérebro. E esses ciclos se repetem, então a gente pode fazer quando eles acabaram de dormir, ou depois também, então a gente precisa meio que dar uma estudada ali nas fases para fazer isso, né? Porque, assim, se a gente quiser fazer, de repente a gente foi dormir tarde, eles dormiram e eles estão, nesse momento que a gente vai dormir, numa fase de sono profundo. E a gente vai lá interferindo ali, filho, você é o máximo. E o filho acorda, tipo, sem conseguir dormir e tal. Essa técnica, para ser mais efetiva, tem que ser realizada com frequência, sim? Entendeu? Depois eu passo aí, se vocês quiserem pesquisar também, né? Hipnopédia na adolescência, né? Ou com os filhos. Eu acho que essa técnica é bonita, né, da hipnopédia, fazer um diário onde que a gente, né, costume trazer para o nosso dia a dia as qualidades dos nossos filhos, né, porque eu acho que no dia a dia a gente pode estar tão estressado que a gente só enxerga defeitos, não é? A gente às vezes pode estar nesse mood, assim. Então é importante fazer esse momento, né? Às vezes eu não tenho tempo, mas eu quero muito escrever essa face. Olha que bonito que minha filha tá fazendo isso, tá? Nossa, ela tá agora despertando para aquilo. Então eu paro para escrever. E eu adoro estar fazendo esse diário, sabe? E talvez a gente não tenha tanto tempo para fazer um diário, mas quem sabe uma frase que eu comprei uns post-it assim, né? Minha filha sempre deixava cartinhas, mensagens muito legais para mim. E ela via que eu, puxa, às vezes tinha um mau dia e a frase dela, nossa, trazia ai, uma doçura, uma coisa assim, uma cura, que eu falava, filha, obrigado, amor, né? E alguma vez ela falou assim, mãe, você nunca fez pra mim. Você nunca deixou uma mensagem pra mim, Zay, nunca deixou uma cartinha. Então, puxa, eu realmente, nossa, me envergonhei muito. Falei, como assim? Eu nunca fiz isso pra minha filha, né? Então, se ela faz com tanto carinho, assim, então eu comprei um post-it especial, né, para deixar mensagens para ela. Então, de quando em quando também eu paro, né, e escrevo, deixo ali no caderno dela para ela ler na escola. Sim, deixar num cantinho no espelho, quando ela vai tomar banho, sei lá, né, com aquele marcador de louça, sabe, assim, a gente teve um tempo e eu colocava mensagens no banheiro também, né, e é isso, né, a fala da Áurea é assim, ela é muito carinhosa, ela tem esses detalhes, mas é importante que a gente também tenha com eles, né, mesmo que os filhos não tenham isso conosco, que a gente como mãe, então, tem esse compromisso de criar essa autoimagem, de reforçar ela, né, então, eu falava de criar um espaço
para o autocuidado. Eu acho que a gente já tinha falado, quando eu mostrei o vídeo da abuela Margarita, né, sobre como que era importante enxergar o nosso corpo como sagrado, ver que a vaidade às vezes não é vaidade, mas que é importante também cuidar do nosso corpo, enfim, né? E eh, eu vou... Aí eu coloquei aqui uma imagem, né, da mãe falando ali no ouvido do adolescente, da criança. É importante ser frases positivas, não pode falar a palavra não, né, que isso o cérebro capta mais fácil as palavras positivas. E tem testemunhos, assim, de meninos de crianças que deixaram de fazer xixi, enfim, muitas coisas que parecia que através dessa hipnopédia eu fiz, mas fiz assim, não levei até o final, sabe? Então vai ser uma experiência legal se a gente colocar a prática e compartilhar aqui nessa jornada aqui as nossas experiências, quem sabe a gente consiga alguma mudança que a gente queira, que não aguente se pentear de novo. Não, inclusive ele cortou o cabelo ontem e falou pra mim, ai, eu adorei, mãe, tipo, eu sugeri, né, pro peluqueiro, né, no salão de beleza, um penteado, e ele aceitou, e ele adorou, né, então eu acho que ele se sentiu muito bem com a imagem dele agora. Ele voltou ali as influências, não, assim, as inspirações que ele tinha de criança, né? E, enfim, outra dica também seria para realizar esse altar, né? Colocar imagens deles também em algum cantinho especial da casa, e aquele espaço de autocuidado também, que a gente falou que pode desenvolver, ele pode ser um espaço de autocuidado, né? Tipo, questões de higiene, questões de maquiagem, questões de, sei lá, de cremes, hidratação, limpeza, sei lá. Mas também pode ter o retrato deles ali, pode ter questões que sacralizem aquilo, sabe? Que tenham, sei lá, flores, plantas, coisas da natureza, para trazer essa questão de que nós somos parte dessa criação bela, né? Tem uma frase aqui muito bonita que diz: se você nunca poderá ver a Deus até reconhecer que você vê através dele. Então é hermoso, não é? Digamos assim, se enxergar no espelho, os olhos, e ver a maravilha e a beleza na criação que a gente é e que a gente faz parte dessa inteligência que criou, né? Então é muito bonito, e é bonito que eles aprendam isso também, né? A se enxergar como uma maravilha, né, da criação. E eu coloquei aqui algumas ideias, né, para enfeitar o espelho, por exemplo, né? Não coloquei outra imagem, eu tinha outra imagem que eu compartilhei com eles, algumas ideias sobre isso que eu falava, de pedras preciosas, flores, plantas, nesse espaço, né, assim, ao redor do espelho, é, coisas, velas, né, coisas que traçam, assim, aromaterapia, né, então é bonito, assim, fazer esses rituais de autocuidado. E outra dica para desenvolver a nossa identidade, que o segundo chakra esplênico é esse, né, a identidade, é o leão, né, ele convida muito a trabalhar o leão no nosso, no nosso mapa, é frequentar outros círculos. Por exemplo, se os nossos filhos não estão gostando muito de como que eles se enxergam, ou foram vítimas de bullying num círculo, é importante que a gente tente levar eles para outros círculos, né? Explorar outros círculos sociais, né? E sempre
trazendo como que isso é uma oportunidade para recriar a sua identidade, né? Então, outra das técnicas que eu falava, né, que era bom da gente vomitar o que a gente pensa, porque às vezes quando a gente quer realizar algo, eles, né, eu tenho dois meninas que receberam bullying, eu tenho elas num grupo só de segundo chakra, né, a gente está curando isso com outros meninos, estamos trabalhando isso, estamos trabalhando nessa identidade, eu jogo ali os desafios da semana e tem sido muito legal, né? Então, quando a gente pensa quais são as nossas virtudes, será que eu quero, quais dessas nossas virtudes eu posso exibir, né? Quais delas eu me atrevo a fazer um vídeo dela, por exemplo, né? A compartilhar em público, né? Quais vezes estou disposta a compartilhar, né? Então, eu gosto de criar, sei lá, eu gosto de me pintar de rosa. Quando eu estou sozinha no espelho. E aí? Você se atreveria, né, a expor isso? Se isso te causa prazer, isso traz uma identidade para ti? Você gostaria de compartilhar com outras pessoas? Não. Por quê? O que você pensa quais são né? Que vão pensar de mim, né? Sempre esse questionamento. Não, porque o que vão pensar de mim? Então vamos trazer o que vão pensar de ti, me diga, né? Então as meninas, claro, que receberam bullying, aí falam, né, as coisas que receberam e tal, né, as coisas que escutam, né, na escola e tal. E é importante, então, criar um antídoto. Então, a gente pode escrever aquele mensagem que a gente tem, como eu falava, né? E criar do lado, daí, o antídoto, né? Então, o antídoto seria contradizer aquilo que está agindo na nossa cabeça com essa mensagem, né? E superar esses desafios, né? Que muitas vezes não são mensagens que vêm de fora, mas da nossa própria autoexigência, né? Nosso perfeccionismo, né? Então muitas vezes a gente não se sente pronto porque falta isso, porque falta outro, e não, que vergonha que eu vou fazer. Faça, faça esses desafios, né? Convide os seus filhos a enfim, a dar um passinho para frente, né? Que não seja o perfeito, né? Mas dar um passinho, assim, e ver, porque através desse ver o resultado que a gente vai aprender e vai melhorar, né? Então, é isso, assim, um desenho. Vai, faça, tente fazer, né? E aí depois você vai enxergar onde que poder melhorar, né? E é isso. Eu acho que nesse sentido a gente volta, então, a ali no início, né, onde que eu falava que eu joguei para vocês esse convite, né, para falar das suas virtudes no grupo, né, e falar eu posso, né, até onde que eu posso. Vamos ser mais tranquilo, né? Até onde que eu posso? Eu tenho essas virtudes. Quais que eu posso compartilhar, né? Isso causa prazer. Para mim, eu posso compartilhar isso simplesmente com a fala. Eu posso falar, eu gosto disso, me auto-revelar. Eu posso, né? Porque quem sabe assim, se é uma maneira da gente praticar nosso poder de atrair outras pessoas, né? Que é esse chakra aqui. Então tem essa imagem aqui do dessa frase, eu posso, né? Sempre trazer essa frase com nossos filhos, né? Se você quer, você pode, né? Não sei se vocês se lembram na aula passada, de que tem pessoas, quando está muito desequilibrado esse chakra, tem pessoas que gostam de atrair pessoas através do não posso. Olha só o contrário, né? Então, se eu pudesse. E o jeito delas atrair e conseguirem.
aquilo, né? Então, cuidado de não cair nessa armadilha, né? Sempre, se eu tivesse dinheiro eu faria, né? Se eu tivesse dinheiro eu fazia autocuidado. Não é por aí, sim? Então, é equilibrar nosso chakra, porque realmente a gente quer e a gente pode ensinar isso para nossos filhos. Então, é isso, essas técnicas, né, da hipnopédia, as pócimas mágicas, não falei muito, não sei que horário que é. Quanto que a gente tem já? Eu acho que já é tarde para vocês, né, amadas? Já são... Que hora para vocês? Já são as 10, né? Ou quase 11, é isso? Não. Sério? Tá bom. Então vamos cortar aqui, né? E isso, trazer o espaço, trazer espelhos, trazer frases nos espelhos, praticar o lettering com eles, né? O lettering, não sei se vocês sabem, essa arte de escrever as tipografias, trazer uma frase bonita, né? Trazer para o espelho, trazer para as frases surpresa, trazer para o dia a dia, né? E é uma maneira da gente se vigiar, com trazer pensamentos bons nossos para os nossos filhos. Isso. Muito, muito obrigada a todas. Espero que estejam ainda aqui presentes. Quem saiu, a Drica eu acho que saiu, mas eu acho que ela estava com visitas, né? Mas vamos planificar então, quem sabe, uma reunião para falar. A Drica tá aqui de volta, tá? Não sei se vocês querem fazer agora o Meet, eu acho que não, né? Acho que vamos deixar essa reunião, tira dúvidas, a gente já junta primeiro chakra e segundo chakra, né? Tomara que você consiga, Drica, seja entre semana também, próximo sexta, nos confirme aí, tá bom? Emília, que bom que você gostou, que bom que... Tomara que também tenha gostado do resumo que eu fiz pra você e que a gente vai que vai, vamos que vamos, tá bom? A gente pode, vamos juntas, tamo junto. Beijo a todas, boa noite, boa ponte, bom fim de semana para todas nós. E muitas mensagens positivas. Vamos se autocuidar, né? De colocar ali o biquíni não, né? Porque não dá ainda. Beijos, Nina. Tchau.